O pessoal está pedindo para ele explicar a relação que ele tem com o MBL e falar sobre esses acontecimentos que a gente... Você se pronunciou em relação ao Arthur Duval, né? Sim. Prontamente. Qual é a sua relação atualmente com o MBL? Olha, desde que eu coloquei meu nome à disposição, nós temos recebido vários apoios. Esses apoios vêm do setor privado, esses apoios vêm do mundo político, né? Seja de partido ou seja de políticos em geral, dentro de partidos, não necessariamente veio o partido, mas veio o político apoiando. E a gente tem recebido também apoios de movimentos da sociedade civil. Então, o Vem Pra Rua, um outro movimento lá, normalmente ligado à Lava Jato, né? Patriotas, Curitibas contra a Corrupção, Brasil Consciente, vários. Alguns são grupos de internet, outros são grupos de pessoas também que atuam no mundo físico, vamos dizer assim. Tá? O MBL é um desses movimentos. Um movimento importante, forte, que teve um papel relevante no impeachment da ex-presidente Dilma e sempre defendeu ali a Lava Jato. E ele nos procurou, nos apoiou, e alguns dos seus membros se filiaram ao Podemos, que é o partido que eu me filiei, também para concorrer às eleições. Então essa relação continua. Não, o MBL não se confunde com um dos seus membros, né? Como qualquer outra organização. Ali o Arthur errou, né? Deu aquelas declarações, a gente repudiou de imediato. Aquelas declarações são inaceitáveis. A gente deixou bem claro qual que era a nossa posição, inclusive da necessidade dele se afastar. E foi o que aconteceu, né? E ele se afastou. Declarações. E a vida segue. Eu não tenho responsabilidade por aquelas declarações. Assim como o próprio MBL também não tem responsabilidade pelo conteúdo daquelas declarações. Então, assim, nós prosseguimos no projeto, que é o projeto presidencial. Né? Porque a gente entende que, acima de tudo, a gente precisa ter um futuro para esse país. E o futuro desse país não está nem em Lula, nem em Bolsonaro. Então a gente respeita ali, o MBL tem uma relação, né? Ele não é vamos dizer assim... A base. Assim, não é o dono da candidatura presidencial. Entendi. Ele está apoiando, como os outros movimentos também apoiam. Né? E é natural que, acontecendo algum problema, isso seja identificado e resolvido. Como foi feito. Mas foi tranquilo para você essa relação com o MBL mesmo, com essa nota de repúdio em relação ao Arthur? Eu acho que todos arranhado, eles... todos eles perceberam que ali havia essas declarações eram inaceitáveis. Né? Eu tenho uma filha. Tá? É uma filha, ela já tem 21 anos. Eu quero que ela cresça no mundo, que ela tenha cada vez mais oportunidades. E a gente sabe que essas violências contra as mulheres, seja física ou seja moral, além de reprováveis em si, né? Qualquer tipo de violência é reprovável, elas são utilizadas o quê? Para, vamos dizer assim, diminuir as mulheres. Sim. Né? Para reduzir o espaço delas na sociedade, as chances dela. Então, uma hipótese dessa, a gente tem que erguer a voz. Eu acho que o importante desse episódio, eu acho que é nós, né, homens, nós aprendemos uma lição, não só que essas declarações são inaceitáveis, mas quando elas ocorrerem, os outros têm que se manifestar. E tem que censurar e tem que repudiar. E acontecer um movimento em cadeia para que seja mudado todo um pensamento. Exatamente. Entre os homens. Porque esse tipo de, às vezes, declarações, né, em vestiário, em banheiro, dar aquela risadinha, aquele silêncio constrangedor, a gente tem que começar a falar, meu amigo, você não tem mãe, não? Não tem irmã, não tem filha, coisa assim? Esse tipo de declaração é inaceitável. Exato. Acho que esse episódio, pelo menos, traz essa luz. Porque teve todo, né, esse espaço, traz essa luz. Mas, assim, desde o primeiro momento, eu me coloquei em frontal repúdio a essas declarações. Deixei claro o que eu penso. E também o MBL não se confunde com o Arthur. Entendi. Hoje teve um vídeo do Dória no canal do Paulo Matias, se não me engano. No canal do Paulo Matias, onde ele diz que a sua candidatura ela foi arranhada por esse evento. Você concorda com isso? Ou não, não, de forma nenhuma. O problema aqui é o seguinte, a tolerância com o erro que poderia arranhar a minha candidatura. Concordo. Tá? E não seu silêncio meu silêncio. Uma conivência. Como muita gente faz. Vamos colocar em outro contexto.
todos esses casos de corrupção, né, de bater a mão, tapinha nas costas, mas ele ainda não foi condenado em última instância, e nunca vai ser, por conta do nosso sistema recursal. Entendi. Né? Agora, você consegue avaliar as pessoas, consegue analisar os fatos. Como é que, por exemplo, você pode estar na política ao lado de gente que cometeu crimes de corrupção que são sabidos, conhecidos. Então eu tenho, né? Como é que você, por exemplo, tem o PT que não reconhece lá os seus erros dos crimes de corrupção? Como é que você tem os casos lá envolvendo Bolsonaro que também não reconhecem aqueles fatos? O que a gente fez foi simplesmente, né, em outro contexto, outro tipo de fato, aconteceu, a gente se manifesta de pronto. Responder rapidamente. Chega de passar essa expressão, né? Passar o pano. Acabou perdendo a força, mas eu entendi.